Hoje a gente vai mergulhar num setor que está literalmente em todas as casas do Brasil. Mas olha, a estrutura por trás dele é um verdadeiro quebra-cabeça. A indústria de móveis brasileira é, na verdade, um gigante feito de um monte de pecinhas pequenas, o que já diz muito sobre a diversidade e os desafios do nosso país. Para mobiliar um país com mais de 200 milhões de pessoas, a escala de produção tem que ser, bem, impressionante, né? Mas o mais surpreendente, talvez, é descobrir quem de facto move essa indústria toda. E já adianto, não são as gigantes corporações que a gente poderia imaginar. 98%. É isso mesmo. Esse número praticamente define tudo. Pensa só, de quase 18 mil empresas de móveis no Brasil, a imensa, esmagadora maioria são negócios pequenos, sabe? Muitos deles de família. Essa é a base, a fundação de toda a indústria. Ok, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça e entender essa dinâmica, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a estrutura da indústria. Depois, vamos para as potências lá do Sul. Em seguida, um tour por outros polos importantes pelo país. Aí, a gente fala de um grande desafio de qualidade e, por fim, sobre as ambições para o futuro. Então, vamos começar. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é justamente essa. Entender a estrutura, a base fundamental dessa indústria. Pois é, como a gente viu, o setor é enorme, mas ele não é concentrado. A grande maioria são empresas familiares, e isso geralmente significa o quê? Recursos financeiros mais limitados. Fica difícil competir em grande escala, investir pesado em tecnologia, e esse, olha, é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Agora, vamos viajar para o coração da produção de móveis no Brasil. É lá na região sul, onde 2 estados se destacam, mas curiosamente de maneiras bem diferentes. Começando pelo Rio Grande do Sul. Lá na Serra Gaúcha fica o verdadeiro gigante do mercado interno, com mais de 2.400 empresas. A especialidade deles? Móveis para casa, principalmente aqueles de linhas mais retas, feitos de MDF. Sabe aquelas placas de fibra de madeira super versáteis? E eles têm marcas que com certeza muita gente reconhece, como Todestine e Delano. E o foco deles é muito claro. Para se ter uma ideia, esses dados aqui de 2005 mostram que mais da metade de tudo que eles produziam era móvel para quarto. É uma especialização total, né? Totalmente voltada para o consumo das famílias aqui no Brasil. E tá aqui um exemplo perfeito do que sai de lá. Um design moderno, funcional, todo em MDF. É exatamente esse tipo de produto que a gente encontra em milhares de casas por todo o Brasil. Agora vamos por estado vizinho, Santa Catarina. E aí a história muda completamente. Santa Catarina é o terceiro maior produtor do país, mas olha só, é o campeão em exportações. Quase metade de todos os móveis que o Brasil exporta saem de lá. E o segredo? Está lá em São Bento do Sul, uma cidade fundada por imigrantes europeus que trouxeram essa tradição incrível do trabalho artesanal com madeira maciça de pinos. Dá uma olhada na beleza e na robustez desse conjunto aqui da Arte Fama, que é uma das empresas pioneiras da região. Isso aqui exemplifica perfeitamente o trabalho deles. É um produto com foco total na qualidade da matéria-prima, no trabalho manual, artesanal. É uma peça pensada para agradar o mercado lá fora. Bom, mas nem só de Sul vive a indústria de móveis, né? Saindo de lá, a gente vê que ela se espalha pelo país com vários centros de produção, cada um com a sua cara. Vamos fazer um tour rápido por outros polos bem importantes? Cada lugar tem a sua especialidade. Em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Ubá, o aço é rei, com a Itatiaia, que é a maior empresa de móveis de aço da América Latina. Já em São Paulo, o foco é o mundo corporativo, com móveis para escritório. No Paraná, o polo de Arapongas se concentra em móveis populares e estofados. E o Espírito Santo vem crescendo muito em móveis para dormitório, muito por causa de uma vantagem fiscal bem interessante que eles têm por lá. E essa comparação, aqui, lado a lado, mostra tudo. De um lado, a mistura de aço e madeira de Minas Gerais. Do outro, as cadeiras pioneiras para escritório de São Paulo. Fica bem claro que não dá para falar de uma indústria de móveis no Brasil. Na verdade, um grande mosaico de especialidades regionais. Só que, apesar de todas essas diferenças, de todas essas especialidades, existe um desafio que une todos esses polos, sem exceção. É o que a gente pode chamar de o enigma da qualidade das ferragens. Então, o ponto crucial é o seguinte. A Alemanha, por exemplo, criou um padrão mundial de ferragens, coisa de altíssima qualidade com um preço acessível. Aqui no Brasil, os fabricantes ficam numa sinuca de bico. Ou usam um produto nacional de qualidade inferior, ou partem para um produto de alta qualidade que tem um custo proibitivo, é caro demais. E a consequência disso é bem direta.
Para fazer um móvel que realmente bata de frente com os melhores do mundo, em temas de qualidade, o fabricante precisa importar as ferragens. Só que isso joga o preço final lá para cima, e o móvel acaba ficando inacessível para grande parte do mercado brasileiro. É um dilema enorme entre ter qualidade e ter um preço que as pessoas possam pagar. Mas, apesar desse dilema e de outros desafios, a indústria não está de braços cruzados, não. Muito pelo contrário, o setor está olhando para a frente com uma estratégia bem clara para competir no cenário mundial. Essa estratégia se baseia em 4 pilares. O primeiro é a parceria com institutos de tecnologia e design, como o Senai e o Sebrae. O segundo é investir sempre em novas tecnologias, novos materiais e, claro, em design. O terceiro é aprofundar ainda mais a especialização de cada polo regional, reforçar o que eles já fazem de melhor. E o quarto, mostrar o design brasileiro para o mundo, participando das grandes feiras internacionais. E essa citação aqui, retirada do material de origem, resume bem o espírito da coisa. Diz que os produtos brasileiros estão sendo exibidos em feiras e lojas pelo mundo, ao lado dos produtos italianos e alemães, que são referência mundial em design. Ou seja, não é só sobre competir. A ambição é estar no mesmo patamar. E isso não é só discurso, não. Dá uma olhada nesse exemplo bem concreto de Arapongas, lá no Paraná. É um design novo, super sofisticado, que foi desenvolvido justamente em parceria com o Senai. É a estratégia acontecendo na prática, criando produtos para um mercado mais competitivo e exigente. E a gente termina com essa pergunta no ar. O Brasil tem essa combinação que é única, né? A escala industrial do MDF lá do sul, de um lado, e a tradição do trabalho artesanal com madeira maciça do outro. A grande questão é: será que essa mistura, essa fusão de forças vai ser suficiente para transformar toda essa ambição em realidade e garantir um lugar de destaque para o Brasil na mesa do design global?